A noite na BR-116. Ela sempre chegava com uma dramaticidade peculiar, como uma cortina de veludo negro engolindo as cores do crepúsculo. Naquela fatídica noite, a escuridão parecia ter um peso ainda maior, uma densidade quase palpável, que fazia os faróis do meu bruto, meu fiel caminhãozão, cortarem o breu com dificuldade. João Pé na Tábua. Era assim que me conheciam nos postos de estrada, um apelido carinhoso, ou talvez nem tanto dado, pela minha pressa em entregar as cargas. Mas naquela noite, confesso, o pé na tábua estava mais comedido. O cansaço, esse velho companheiro de viagens, já começava a cravar suas garras nos meus olhos, insistindo para que eu parasse e me rendesse ao sono. Mas a carga de tomates, aqueles vermelhões suculentos que seguiam balançando na carroceria, eles tinham pressa de chegar ao mercado, de colorir as mesas dos brasileiros. E eu, João, o pé na tábua, tinha o compromisso de entreguelos frescos e bi, o Suzão ruído, grave do motor do meu Scania, era a trilha sonora constante da minha vida na estrada, uma melodia repetitiva, hipnótica, que muitas vezes me embalava em devaneios sobre o passado, sobre o futuro incerto, sobre a saudade da família que ficava longe, esperando meu retorno são e salvo. Mas naquela noite, nem mesmo o ronco familiar do motor conseguia afastar uma sensação incômoda, um pressentimento ruim que pairava no ar como a névoa que começava a se formar nos acostamentos. De repente, um vulto, ali à margem da BR-116, na penumbra sinistra que a neblina criava, uma sombra disforme, surgiu como um espectro. Meu primeiro pensamento, confesso, foi animalesco. Algum bicho desgarrado ou talvez um cachorro sarnento em busca de abrigo. Mas então, um som agudo perfurou o ar. Um grito lancinante que cortou o bramido do motor como uma faca afiada. Um grito de puro terror do agonia lançonante. Instinctivamente, meu pé cravou no freio. Senti o bruto urrar, as rodas travarem, a carga de tomates balançar violentamente na carroceria. O cheiro forte de pneu queimado invadiu a cabine enquanto o caminhão parava, cuspindo poeira e escuridão. Meu coração martelava no peito como um tambor descontrolado. O que diabos havia acontecido? Saltei da cabine num ímpeto, a adrenalina correndo nas minhas veias como um rio caudaloso. A névoa fria da noite me envolveu como um abraço gélido, dificultando a visão. Peguei minha lanterna, a luz trêmula rompendo a escuridão densa. E ali, caída no acostamento, como um boneco de trapo abandonado, estava ela, uma senhora pequena, encolhida, frágil como um galho seco vergando sob o peso da neve. Seus cabelos brancos desalinhados emolduravam um rosto marcado por rugas profundas, testemunhas silenciosas de uma vida dura. Mas foram seus olhos que me paralisaram. Olhos arregalados, fixos em mim, carregados de um medo ancestral, um terror tão profundo que parecia ter roubado toda sua voz. Ela tentou falar. Seus lábios tremiam, mas nenhum som inteligível saiu. Apenas um murmúrio sofrido, um lamento silencioso, que ecoava no vazio da noite. A lanterna iluminava suas mãos enrugadas, agarradas à própria roupa como se procurassem algum tipo de consolo, o que uma idosa fazia sozinha, ali, no meio do nada. Naquela hora da noite, a BR-116 era cruel depois que o sol se escondia, um território hostil para qualquer um, ainda mais para uma senhora tão vulnerável. Milhares de perguntas jorravam na minha mente, cada uma mais perturbadora. Que a outra teria se perdido? Teria sido abandonada? Teria sofrido algum acidente? Naquele instante, enquanto a luz da minha lanterna dançava sobre o rosto sofrido daquela mulher, uma certeza sombria me invadiu. Aquela noite, que começara como tantas outras na estrada, não seria o destino, com sua ironia cruel e seus caminhos misteriosos, havia me colocado no lugar certo, na hora exata, para cruzar o meu caminho com o daquela senhora indefesa. E eu, João Pé na Tábua, mal pude imaginar que aquele encontro fortuito, naquele trecho escuro da BR-116, mudaria para sempre o rumo da minha vida, me lançando em uma aventura inesperada e perigosa, onde uma simples ajuda a uma desconhecida me levaria a receber uma herança que eu jamais poderia ter sonhado. Mas essa herança eu descobriria em breve, viria acompanhada de um fardo pesado e de segredos sombrios que espreitavam nas sombras da noite. A chuva começou a cair, fina e fria, como lágrimas do céu sobre a escuridão da BR-116. As gotas tamborilavam no teto da cabine do meu caminhão, criando uma sinfonia melancólica que parecia ecoar o pavor nos olhos daquela
senhora, com um esforço que revelava sua fragilidade. Ajudei-a, a dona Carmela. Ela havia se apresentado com essa simplicidade antes mesmo de eu conseguir perguntar seu nome, a subir os degraus e entrar na cabine do meu brutamontes. O espaço, que para mim era um lar sobre rodas, um refúgio da solidão da estrada, agora parecia pequeno demais para conter a angústia daquela mulher. Ela tremia, não só do frio úmido que se infiltrava pelas frestas da noite, mas de um pavor tão palpável que eu podia senti-lo vibrar no ar. O cheiro de medo, uma mistura de suor e tristeza, pairava no ambiente. Seus olhos, antes arregalados de terror, agora buscavam os meus, um misto de gratidão e desespero. Liguei o aquecedor no máximo, tentando espantar o frio que parecia ter se alojado em seus ossos. Ofereci-lhe um cobertor velho que sempre mantinha por ali, um companheiro de tantas noites solitárias. Ela o agarrou com as mãos enrugadas, como se fosse a última tábua de salvação em um mar revolto. Muito obrigada, meu filho. Sua voz saiu num sussurro rouco, quase inaudível, como o farfalhar das folhas secas no outono. Que Deus o te pague por essa bondade. Sentei-me no banco do motorista, o motor ainda ligado no mínimo, e virei-me para ela. A luz fraca do painel iluminava seu rosto marcado pelo tempo, onde cada ruga parecia contar uma história de lutas e superações. Dona Carmela, o que aconteceu? Perguntei, minha voz tentando soar calma, embora meu coração ainda estivesse acelerado pela cena de minutos atrás. Por que a senhora estava sozinha, naquela situação, no meio da estrada? Ela demorou a responder, como se estivesse organizando os pensamentos ou buscando coragem para desabafar. Seus olhos fixaram-se no para-brisa, nas gotas de chuva que escorriam pela frente, como se vissem fantasmas ou lembranças dolorosas. Finalmente, com um suspiro profundo que parecia arrancar-lhe a alma, ela começou a falar. Sua voz embargada, por vezes interrompida por soluços contidos, revelou uma história de abandono e desespero que me atingiu em cheio. Eles me deixaram. Meu filho, ela disse, a voz quebrada, mas com uma ponta de mágoa que eu jamais esperaria de alguém tão fragilizada. Meus próprios parentes disseram que eu estava dando trabalho, que era um peso morto. Me trouxeram até aqui e me jogaram na beira da estrada, como se eu fosse um lixo. Cobiçam o que eu ainda tenho. Entende? O pouco que me resta, aquelas palavras, me atingiram como um soco no estômago. Como alguém poderia fazer uma crueldade dessas com uma idosa? A brutalidade do ato era chocante, e a dor em sua voz era palpável. Senti uma raiva crescente borbulhar dentro de mim. Uma indignação que, para um caminhoneiro acostumado à solidão, era um sentimento quase estranho. Eu vivia a vida nas estradas, vendo de tudo um pouco muitas vezes, o pior da natureza humana. Mas o abandono de uma mãe ou avó pelos próprios filhos, era algo que me revoltava profundamente. Mas o que a senhora tem que eles cobiçam tanto? Perguntei, tentando entender a dimensão daquela barbárie. Dona Carmela apertou o cobertor contra o peito, como se estivesse protegendo um tesouro invisível. Uma pequena herança, meu filho. Terras, umas economias, o fruto de uma vida inteira de trabalho. Eles acham que sou velha demais para cuidar dos meus próprios negócios, que sou uma inválida, mas eu não sou. E o sul, Lucida, sei o que é meu por direito. Enquanto ela falava, uma ponta de dignidade, quase uma teimosia, surgiu em seu olhar. Ela não era apenas uma vítima, era uma sobrevivente. Uma mulher que, apesar da idade e da fragilidade, ainda carregava uma chama de resistência. Amy dela, sentada ali na cabine do meu caminhão, com a chuva batendo no vidro e a escuridão da BR-116 nos envolvendo, era de uma vulnerabilidade comovente. Um sentimento estranho, um misto de proteção e compaixão, começou a brotar em meu peito. Eu, João Pé na Tábua, um lobo solitário das estradas, me vi envolvido na história daquela mulher. Era algo que ia além do simples ajudar um necessitado. Havia uma conexão, um elo inesperado que se formava ali, na solidão daquela noite. Talvez fosse o instinto de justiça que sempre me acompanhou, ou quem sabe, a própria fragilidade dela que despertou algo em mim que eu não sabia que existia. O tempo passou. As horas se arrastavam lentamente, marcadas apenas pelo pisca-pisca das luzes do painel e pelo sussurro da chuva. Dona Carmela, esgotada pela tensão e pela tristeza, acabou adormecendo, sua cabeça recostada no encosto do banco, uma posse frágil, cobrindo seu rosto. Olhei para ela, para aquela figura adormecida, em meio à imensidão do meu caminhão, e uma certeza se solidificou em mim.
Eu não poderia deixá-la ali, à mercê dos seus parentes inescrupulosos. Ela precisava de ajuda, de alguém para protegê-la, de um porto seguro. Naquela noite, na imensidão da estrada, o destino de um caminhoneiro solitário e de uma idosa desamparada se entrelaçava de forma irreversível. Eu ainda não sabia a dimensão do que estava prestes a acontecer, mas uma coisa era certa: minha vida nunca mais seria a mesma. A BR-116, testemunha silenciosa de tantas histórias, agora abria seus caminhos para mais uma saga de confiança, traição e uma herança que transformaria um simples motorista em herói, ou talvez em alvo. O Q-Era, para ser apenas mais uma entrega de tomates, se transformava na primeira etapa de uma jornada dramática, onde o asfalto seria palco de perseguições, segredos revelados e uma batalha por justiça que eu, João, o pé na tábua, estava determinado. A noite avançava, e com ela a neblina na BR-116 se intensificava, envolvendo o caminhão em um abraço frio e úmido. Dona Carmela havia despertado de seu sono breve, o rosto ainda marcado pela dor e pelo cansaço, mas com um brilho diferente nos olhos, um misto de apreensão e uma estranha urgência. Ela se ajeitou no banco, o cobertor que eu lhe havia dado ainda apertado em suas mãos. O silêncio, antes pesado, foi quebrado pelo sussurro do motor e pelas gotas de chuva que teimavam em escorrer pelo para-brisa. Meu filho, ela começou, a voz ainda um tanto fraca, mas agora com uma firmeza surpreendente. Eu preciso te contar algo muito importante. Seus olhos marejados de um azul desbotado pelo tempo se fixavam na estrada à frente, como se vissem não as luzes dos faróis cortando a escuridão, mas fantasmas do passado, sombras de uma vida repleta de provações. Ela parecia hesitar, ponderando as palavras, como se o segredo que carregava fosse um fardo pesado demais para ser simplesmente despejado. Eu não confio em mais ninguém, ela continuou, a voz quase um lamento, quase um sussurro que o vento da noite parecia levar consigo. Meus parentes, eles me traíram, me abandonaram, e agora, eles querem tudo, querem a herança. A palavra herança pairou no ar da cabine, ganhando uma dimensão de mistério e perigo. Eu já havia imaginado algo assim, com base no que ela havia me contado antes, mas o tom dela, a gravidade em sua voz, me indicava que havia muito mais por trás daquela simples disputa familiar. Que herança, Dona Carmela? Perguntei, tentando manter a calma, embora a curiosidade estivesse me corroendo. Eu, um caminhoneiro acostumado a lidar com cargas de cimento, grãos e frutas, me via de repente imerso em um enredo digno de novela. Ela suspirou profundamente, um suspiro que parecia carregar o peso de décadas de sofrimento e segredos. Não é só dinheiro, meu filho. É mais do que isso. São terras, sim, muitas terras, fruto do trabalho de uma vida, meu e do meu falecido marido. Mas há algo mais, algo que eles nem imaginam que existe. Um documento crucial e um tesouro. Um tesouro que está guardado com a minha vida. A Mencal, um documento crucial, e a um tesouro fez minha mente girar. Aquilo não era apenas uma questão de ganância familiar. Havia algo oculto, algo que Dona Carmela protegia com unhas e dentes, e que agora, por alguma razão, ela estava disposta a me confiar. O nervosismo dela era palpável. Suas mãos apertavam-se no cobertor, e eu podia sentir a tensão irradiando dela, preenchendo o pequeno espaço da cabine. Que documento é esse, Dona Carmela? E esse tesouro? Insisti, sentindo que estava à beira de uma grande revelação. Ela me olhou nos olhos, uma intensidade surpreendente em seu olhar frágil. É um testamento, meu filho. Que eu fiz há muitos anos, mas que ninguém sabe. Nele, eu desfaço tudo o que eles esperam. Eu o escondi. E o tesouro? O tesouro está ligado a esse testamento. É a garantia de que a minha vontade será feita. Meu coração deu um salto. Um testamento escondido. Aquilo explicava o desespero dos parentes e o pavor dela. Se eles soubessem da existência desse documento, fariam de tudo para destruí-lo. E eu, João, o pé na tábua, um mero caminhoneiro que por acaso a encontrou na BR-116, estava agora no centro de um grande segredo de família. O perigo que a cercava agora parecia me cercar também. E por que a senhora está me contando tudo isso? Pugan, a voz um pouco rouca pela surpresa e pela responsabilidade que parecia cair sobre meus ombros. Dona Carmela sorriu. Um sorriso triste, mas com um toque de esperança.
porque você foi o único que me ajudou. Oh, Unico Q parou na BR-116 para estender a mão a uma velha abandonada. Eu sinto que posso confiar em você, meu filho. Meu coração me diz isso. A confiança dela me desarmou. Um estranho, um completo desconhecido. E ela estava me confiando o segredo de sua vida, o futuro de sua herança, a batalha contra seus próprios parentes. Era uma responsabilidade avassaladora, mas ao mesmo tempo, um privilégio. Aculink, na escuridão da BR-116, não era apenas um ato de bondade. Era, para Dona Carmela, a última esperança de justiça. Ela fez uma pausa, respirando fundo, como se estivesse reunindo forças para o que viria a seguir. Eu preciso que você me ajude, meu filho. Preciso que você me leve para Lund e preciso que você encontre esse documento. Só você pode fazer isso agora. O pedido dela era um peso sobre mim. Uma tarefa que ia muito além de dirigir um caminhão. Eu estava prestes a me tornar um guardião de um segredo, um protetor de uma vontade. A estrada, que antes era apenas meu caminho, agora se tornava uma missão. E por falar em envolvimento, quero fazer um pedido especial a você, que está comigo nessa jornada pelas estradas da vida. Se você está curtindo essa história cheia de drama e mistério, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum capítulo e deixe seu like. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo mais histórias como essa. Queremos que essa saga que nasce aqui, na solidão do asfalto, alcance o maior número de corações possível. E já que estamos aqui, nesse momento de conexão, me diga de onde você está assistindo e qual o seu nome nos comentários abaixo. Quero conhecer cada um de vocês, saber quem são as pessoas que estão embarcando comigo nessa viagem emocionante. A sua participação faz toda a diferença. Muito obrigado por assistir e por fazer parte dessa história. A cabine do caminhão, antes um espaço de solidão, agora parecia preenchida por um propósito maior. O segredo sussurrado no vento, o pedido urgente de uma idosa em desespero, havia transformado o simples ato de ajudar em uma missão de vida. Eu sabia que estava envolvido em algo muito maior do que imaginava. A partir daquele momento, a BR-116 deixaria de ser apenas uma via de transporte e se tornaria um palco para uma trama de traição, justiça e a busca por um tesouro que valia muito mais do que dinheiro, a dignidade de uma vida. Eu, João Pé na Tábua, estava prestes a descobrir que às vezes os maiores bens não são os que levamos na carroceria, mas os que carregamos no coração. O que me esperava adiante era incerto, mas uma coisa era clara: não havia mais volta. Eu estava dentro. A madrugada avançava implacável sobre a BR-116, transformando a paisagem em um borrão cinzento de neblina e escuridão. O silêncio na cabine do meu caminhão, antes preenchido pela voz embargada de Dona Carmela, agora era interrompido apenas pelo ronco constante do motor e pelo tic-tac nervoso do meu próprio coração. Ela, exausta, havia sucumbido ao sono mais uma vez. Sua respiração leve e compassada, um contraste com a tormenta que se desenrolava na minha mente. A revelação do testamento escondido e do tesouro havia transformado a simples viagem em uma fuga, e eu, João Pé na Tábua, me sentia como o protagonista de um filme de suspense, com a adrenalina jorrando nas veias. Os quilômetros se arrastavam, cada um deles uma contagem regressiva para um perigo que eu sabia iminente. Meus olhos, acostumados a perscrutar a vastidão da estrada, agora varriam o retrovisor com uma frequência ansiosa. A BR-116 era uma via de mão dupla, tanto para o transporte de mercadorias quanto para os dramas da vida. E eu sentia com uma certeza arrepiante que algo ou alguém nos seguia. Foi então que o vi, uma mancha escura, quase imperceptível na densa neblina, surgindo e desaparecendo como um fantasma. Não qualquer carro, mas um sedã antigo, de cor indefinida na penumbra, que mantinha uma distância suspeita, sempre ali, no limite da minha visão. Meu corpo enrijeceu. Aquele frio na espinha não era mais do tempo, mas do medo. Minha de caminhoneiro, afiada por anos de estrada, berrava um alerta. Perigo, Dona Carmela, sussurrei, tentando acordá-la suavemente, mas ela continuava em seu sono profundo, talvez um refúgio da dura realidade. Eu não queria assustá-la antes da hora, mas a situação exigia cautela extrema. Aumentei a velocidade do meu bruto, sentindo o motor responder com um novo ímpeto. O sedã também acelerou, mantendo-se firme em meu encalço. Não era coincidência, não era um motorista apressado, era uma perseguição. E a razão, eu sabia,
estava dormindo ao meu lado. Meus pensamentos corriam a 1000 por hora. Eles, os parentes inescrupulosos de Dona Carmela, com certeza. Mas como eles nos encontraram? Seria possível que eles tivessem rastreado Dona Carmela? Ou será que o fato de eu ter parado na BR-116, em um local tão deserto, já me havia marcado? A estrada, antes minha aliada e confidente, agora parecia uma armadilha. Cada curva um ponto cego, cada luz um sinal de alerta. Apertei o volante. Minhas mãos suadas, o rugido do motor se misturava ao batimento do meu coração. O Carol de mim era persistente, como uma sombra que se recusava a se desprender. Eu podia sentir o olhar deles, mesmo sem vê-los, uma sensação opressiva que me sufocava. A carga do Tomates, antes a prioridade, agora era a última das minhas preocupações. Minha única missão era proteger Dona Carmela e o segredo que ela carregava. A luz fraca do painel refletia no rosto adormecido da idosa, e uma onda de determinação me invadiu. Eu não os deixaria pegar lá. Não depois de tudo o que ela me contou, não depois da confiança que ela depositou em mim. Eu era um caminhoneiro, sim, mas também era um homem de princípios. E a covardia de abandonar uma idosa na beira da estrada, seguida pela perseguição por sua herança, era algo que eu não podia tolerar. De repente, Dona Carmela se mexeu, abriu os olhos lentamente, piscando contra a luz fraca. Seus olhos se arregalaram ao ver meu rosto tenso e, ao desviar o olhar para o retrovisor, percebeu a presença da sombra escura que nos seguia. São eles. Ela sussurrou, a voz tremula, de pavor, confirmando meus piores medos. Seus dedos enrugados agarraram meu braço, a força surpreendente para sua fragilidade. Eles me seguiram. Eles vão fazer alguma coisa. A confirmação dela só intensificou minha determinação. Fique calma, Dona Carmela. Eu não vou deixar que nada aconteça com a senhora. Eu juro. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Uma promessa que ecoava no pequeno espaço da cabine. O medo, antes latente, agora era uma presença palpável entre nós. A BR-116, antes um caminho para o destino, agora era uma arena de caça. O carro atrás de nós era um predador, e nós éramos a presa. A adrenalina me impulsionava, aguçando meus sentidos. Eu precisava pensar rápido, encontrar uma forma de despistá-los, de desaparecer na imensidão daquela noite. Olhei para o mapa rodoviário preso no painel, meus olhos varrendo as linhas finas que indicavam estradas secundárias, desvios menos conhecidos. Havia uma saída alguns quilômetros à frente, uma estrada de terra batida que eu conhecia bem. Uma rota usada por caminhoneiros para cortar caminho, mas também um lugar perfeito para desaparecer de vista, ir arriscado. Sim, aquele tipo de estrada podia ser traiçoeiro para um caminhão pesado, mas o risco de continuar na BR-116, com aqueles abutres no nosso encalço, era infinitamente maior. Segure-se firme, Dona Carmela, eu disse, minha voz grave. Vamos dar um jeito de nos livrar deles. Ela assentiu, apertando os olhos fechados, como se rezasse. A visão dela, tão frágil e dependente, me deu uma nova dose de coragem. Eu não era apenas um motorista de carga. Eu era a última linha de defesa de uma mulher que só buscava justiça. O motor do caminhão rugiu ainda mais forte, enquanto eu me preparava para a manobra. O carro atrás de nós, um sedã antigo, persistia em sua perseguição. Suas luzes altas piscando no retrovisor, como olhos famintos na escuridão. Eles estavam se aproximando, diminuindo a distância. Aquele carro, persistente como uma sombra, era um aviso claro. A herança de Dona Carmela não era apenas papel e dinheiro, era um fardo que atraía lobos, e agora eu era parte desse fardo. A batalha por aquela herança não seria apenas nos tribunais. Ela começava ali, naquela madrugada, fria, no asfalto traiçoeiro da BR-116. A perseguição na madrugada era o sinal inconfundível de que o perigo era real, iminente, e que eu precisaria usar toda a minha astúcia e experiência na estrada para proteger a vida e o legado de Dona Carmela. O próximo passo seria crucial, um divisor de águas na nossa fuga desesperada. Eu precisava ser mais esperto, mais rápido, e rezar para que a sorte, ou quem sabe, a própria estrada, estivesse ao nosso lado. A luz dos faróis do meu caminhão rasgava a escuridão úmida da BR-116, mas meus olhos estavam fixos no retrovisor. O sedã escuro, aquele fantasma sobre rodas, continuava lá, uma mancha persistente na densa neblina, diminuindo e aumentando a distância conforme eu variava a velocidade.
A adrenalina pulsava nas minhas veias, um tambor incessante que ecoava o medo de Dona Carmela, que agora apertava meu braço com uma força surpreendente para sua fragilidade. O sussurro do motor, antes um som familiar e reconfortante, agora parecia um prenúncio de algo grave. Segure-se firme, Dona Carmela, eu repeti, minha voz tentando soar mais confiante do que eu me sentia. Minha mente trabalhava a 1000 por hora, buscando uma saída, um desvio que nos tirasse daquela rota de colisão iminente. A BR-116, com sua linha reta e previsível, era perfeita para a perseguição. Eu precisava de algo mais, algo que apenas os caminhoneiros mais antigos e experientes conheciam. Meus olhos varreram o mapa preso no painel, uma teia de linhas finas que representavam as veias secundárias do Brasil. Ali, a uns bons quilômetros à frente, existia uma saída pouco sinalizada, um atalho esquecido pela maioria, um ramal de terra batida que serpenteava pelo interior. Era uma rota arriscada para um caminhão carregado, cheia de buracos e pedras soltas, um pesadelo para a suspensão e os pneus. Mas era também o esconderijo perfeito, a chance de nos diluirmos na vastidão do campo e despistar aqueles abutres. Estamos quase lá, eu disse, mais para mim do que para Dona Carmela, sentindo o volante tremer em minhas mãos. Oh, Sedan Atlas, de nós parecia ter percebido minha intenção. Suas luzes altas piscando insistentemente, como se tentassem me cegar, me forçar a desistir. Eu podia sentir o ódio e a ganância que emanavam daquele carro, a certeza de que eles fariam de tudo para colocar as mãos na herança de Dona Carmela. E eu estava no meio, um caminhoneiro que havia parado para ajudar, agora envolvido em um jogo de vida ou morte. Finalmente, a placa, quase ilegível na escuridão e na neblina, indicava uma pequena cidade a quilômetros dali. Mas o que importava era a entrada da estrada de terra, um caminho estreito e irregular que se abria à direita. Da BR-116. Sem pensar duas vezes, girei o volante com força, sentindo o caminhão inclinar perigosamente. As rodas traseiras patinaram por um instante na terra solta, antes de ganharem aderência. O corpo de Dona Carmela foi jogado contra o meu, mas ela se segurou firme, soltando um pequeno gemido de susto. Olhei pelo retrovisor. O Sedan, por um momento, pareceu confuso. Hesitou, mas para meu desespero, ele também virou, as luzes de freio brilhando por um instante, antes de desaparecerem na poeira levantada pelo meu caminhão. Eles eram persistentes, mais do que eu esperava. Aquele tipo de carro, naquelas condições, não duraria muito em uma estrada de terra. Eu tinha uma vantagem. A poeira densa se espalhava para trás, formando uma nuvem que engolia o Sedan, obscurecendo sua visão. Aproveitei a oportunidade, acelerando o máximo que pude, sentindo cada solavanco da estrada. O caminhão chacoalhava, a carga de tomates gemendo na carroceria. Mas eu precisava arriscar. Eu precisava criar distância, fazer com que eles desistissem. Eles nos seguiram por mais alguns minutos, suas luzes altas teimando em furar a cortina de poeira e neblina. Mas a estrada de terra se tornava cada vez mais precária, mais esburacada. De repente, as luzes do Sedan desapareceram. Por um momento, pensei que era uma armadilha, que eles haviam parado para nos esperar adiante. Mas o tempo passou, e nada. Olhei para o retrovisor novamente, e a escuridão era total, exceto pelas minhas próprias luzes. Eles haviam desistido. Ou, mais provável, o carro não aguentou o tranco e ficou para trás. Um alívio imenso me invadiu, fazendo com que meus músculos relaxassem. O suor escorria pela minha testa, mesmo com o frio da noite. Dona Carmela soltou um suspiro profundo de alívio, e eu pude sentir a tensão deixar seu corpo. Conseguimos, Dona Carmela, eu disse, minha voz rouca. Eles não vêm mais. Os olhos fechados, uma expressão de gratidão em seu rosto. O alívio, porém, foi passageiro. A estrada de terra era um labirinto, e eu não podia continuar com um caminhão por tempo indeterminado. Precisávamos de um lugar seguro ambos com Darijo. Até o amanhecer. Foi então que Dona Carmela, com uma determinação que me surpreendeu, pediu que eu parasse. Meu filho, precisamos parar aqui. É importante. Preciso pegar algo. Olhei para ela, confuso. Aqui? Mas Dona Carmela, não tem nada por perto. É só mato e escuridão. Confie em mim. Ela insistiu, seus olhos fixos em um ponto na escuridão. Eu conheço este lugar. Venha comigo. É algo que não pode esperar. Mesmo com a estranheza do pedido, algo na voz dela me fez obedecer. Freiei o caminhão, o motor silenciando,
e a escuridão total nos engoliu. Saímos da cabine e o frio da madrugada me atingiu com força. A neblina era tão densa que eu mal conseguia ver a 1 metro de distância. Dona Carmela, surpreendentemente ágil para sua idade, começou a caminhar em direção a uma trilha quase invisível, um caminho estreito que se abria na mata. Por aqui, ela disse, sua voz um pouco mais forte agora. Eu a segui, tateando o chão com meus pés, a lanterna em minhas mãos, iluminando o caminho com dificuldade. A trilha era íngreme e escorregadia, cheia de raízes e pedras. Perguntei-me como ela conhecia aquele lugar. Que segredos ela ainda guardava? Após alguns minutos de caminhada árdua, a neblina se dissipou um pouco, revelando uma clareira. E ali, como uma miragem, surgiu uma velha casa de madeira. Ela era pequena, desgastada pelo tempo, com janelas empoeiradas e uma porta rangente. Parecia abandonada há décadas, um fantasma em meio à mata. Dona Carmela se aproximou da casa, seus passos firmes e decididos. Ela tirou uma chave enferrujada do bolso do casaco e, com um rangido alto, abriu a porta. Um cheiro forte de mofo e terra molhada invadiu o ar. Lá dentro, a escuridão era quase absoluta, quebrada apenas pela luz fraca da minha lanterna. Dona Carmela caminhou com confiança por entre móveis cobertos por lençóis empoeirados. Como se conhecesse cada canto daquele lugar, ela se dirigiu a um velho baú de madeira, escondido sob uma pilha de cobertores. Com um esforço considerável, ela o abriu, revelando o interior escuro e empoeirado, mexeu em alguns objetos, e então, com um olhar que parecia carregar o peso de décadas, estendeu-me um envelope selado. O papel, um tanto amarelado pelo tempo, parecia conter um segredo antigo, um elo com o passado de Dona Carmela. Isto é para você, meu filho, ela disse, sua voz embargada pela emoção, mas com uma determinação inabalável. É a minha vida, é o meu testamento e o meu tesouro. Ali, sob a luz fraca de um lampião que ela acendeu, lançando sombras dançantes pelas paredes da velha casa, o envelope em minhas mãos parecia queimar. Era mais do que papel, mais do que um documento. Era a confiança de uma mulher que, abandonada pela própria família, havia encontrado em um estranho na BR-116 a sua última esperança. A surpresa daquela noite, o desfecho inesperado de uma perseguição na madrugada, havia me levado a um limiar. Eu não era mais apenas um caminhoneiro. Eu era o guardião de um legado, de um segredo que mudaria para sempre o curso da minha vida. O que estava dentro daquele envelope, eu descobriria logo. Seria o início de uma nova e perigosa jornada. O envelope, amarelado pelo tempo e selado com uma cera antiga, que parecia quase desfeita, queimava em minhas mãos. O calor emanava não da temperatura do papel, mas da responsabilidade que ele representava. Ali, na velha casa de madeira, sob a luz trêmula do lampião que Dona Carmela acendera, o cheiro de mofo e passado preenchia o ar. Meus olhos, acostumados à vastidão do horizonte da BR-116, agora se fixavam naquele objeto insignificante, mas que a cada segundo ganhava uma dimensão colossal. Dona Carmela me observava, seus olhos marejados, mas com uma firmeza inabalável, como se toda a sua vida dependesse daquele momento. Abra, meu filho, ela sussurrou, a voz carregada de uma urgência que não me permitia hesitar. E-tudo-o-q, com um coração batendo forte, um tambor descompassado no peito. Quebrei o selo, sentindo o papel crepitar sob meus dedos. Retirei o conteúdo, com uma lentidão quase cerimonial. Não era apenas um documento, mas uma pilha de papéis cuidadosamente dobrados. O primeiro era uma carta, escrita em uma caligrafia, um tanto quanto trêmula, mas legível. Comecei a ler, e a cada palavra, a vida de Dona Carmela se desdobrava diante de mim, revelando uma história de lutas, perdas e, acima de tudo, uma dor profunda causada pela ingratidão de sua própria família. Ela contava sobre as terras, hectares e hectares, que seu pai e depois seu marido haviam cultivado com suor e sacrifício. Relatava as dificuldades, as colheitas perdidas, as doenças que levaram seus entes queridos, mas o que mais me chocou foi o relato detalhado do abandono. Ela descrevia como os filhos e netos, cegos pela cobiça, a haviam isolado, roubado suas economias e, por fim, a haviam expulsado de sua própria casa, deixando-a na beira da estrada como um animal indesejado. A cada linha, a indignação borbulhava em mim. Eu, que havia testemunhado tantas injustiças na BR-116, nunca havia presenciado uma crueldade tão explícita vinda de uma família.
Porém, o mais impactante estava por vir. Abaixo da carta, havia um documento oficial. Tespin, em letras um tanto quanto trêmulas, mas com uma assinatura firme e inconfundível. Dona Carmela me nomeava como seu herdeiro único. Meu queixo caiu. Eu li e reli as palavras, procurando por algum engano, alguma pegadinha. Mas estava lá, preto no branco. João Pé na Tábua, o caminhoneiro que a encontrou por acaso na BR-116. Seria o único beneficiário de sua fortuna. Minha mente girou. Eu, um homem acostumado a uma vida simples, a batalhar por cada frete, a dormir em postos de gasolina, estava sendo nomeado herdeiro de uma quantia que eu mal podia imaginar. Era surreal, absurdo e, ao mesmo tempo, incrivelmente emocionante. Um misto de choque, incredulidade e uma ponta de euforia me invadiu. Isso é, Dona Carmela, balbuciei, sem conseguir formar uma frase completa. Meus olhos procuraram os dela, buscando uma explicação para aquela decisão tão inesperada. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto enrugado dela agora. Mas havia um sorriso triste, mas genuíno. Você foi o único que me estendeu a mão, meu filho. O único que viu uma velha e não um estorvo. Eles queriam minha morte, meu fim, para pôr as mãos no que é meu. Mas eu não vou deixar. Eu confio em você. Confio que você fará a coisa certa. Ela fez uma pausa, respirando fundo, e apontou para outra folha no envelope. E este é o mandato. O mandato para que você encontre o tesouro. Ele está em um local seguro, um local que só eu conheço, e que está descrito detalhadamente aqui. É o mapa para minha verdadeira riqueza, meu filho. A prova definitiva que vai desmascarar todos eles. O tal tesouro não era dinheiro em espécie, nem ouro ou joias. Era algo mais valioso. A chave para a justiça. A prova que faltava para desmascarar a maldade de seus parentes. E eu, João, o Pé na Tábua, agora era o guardião desse segredo, o executor de sua última vontade. Aquele envelope, aquele pedaço de papel, me dava não apenas uma fortuna, mas uma missão. A responsabilidade era avassaladora. Era um presente inesperado, sim, mas que vinha com um fardo de perigos. Eu sabia que os parentes de Dona Carmela não desistiriam facilmente. Eles já haviam demonstrado do que eram capazes na BR-116. Agora, sabendo que havia um testamento e que eu era o beneficiário, a guerra se tornaria ainda mais implacável. Pensei nos riscos. Na minha vida simples, eu lidava com os perigos da estrada, acidentes, assaltos, a solidão. Mas aquilo era diferente. Era uma briga de gente grande, uma batalha legal e talvez até física contra pessoas dispostas a tudo para conseguir o que queriam. Eu era apenas um caminhoneiro. O que eu sabia sobre leis, heranças, disputas familiares. Mas então, olhei para Dona Carmela, para a fragilidade dela, para a esperança em seus olhos, para a confiança que ela havia depositado em mim, um completo estranho. E uma determinação inabalável me invadiu. Eu não podia recusar. Eu não podia abandoná-la, como a família dela havia feito. Meu senso de justiça, forjado nas duras estradas do Brasil, não permitia. Dona Carmela, eu disse, minha voz firme, apesar da emoção que me sufocava. Eu aceito. Eu prometo à senhora que vou cumprir sua vontade. Eu vou fazer justiça. Um sorriso radiante iluminou o rosto dela. Era um sorriso de alívio, de paz, de gratidão. Ela estendeu a mão e eu a segurei, sentindo a delicadeza de seus dedos. Naquele momento, ali na velha casa de madeira, longe da BR-116 e dos olhos curiosos do mundo, um pacto silencioso foi selado. Um pacto entre uma idosa desamparada e um caminhoneiro, unidos por uma herança inesperada e uma busca por justiça. A noite parecia mais fria agora, mas havia uma estranha sensação de calor em meu peito. Eu havia aceitado o desafio. Minha vida, antes previsível e rotineira, havia acabado. Começava ali uma nova jornada, uma jornada perigosa e incerta, onde cada curva da estrada poderia esconder uma armadilha e cada sorriso poderia esconder uma traição. Eu era agora não apenas João Pé na Tábua, mas o guardião de um legado. E esse legado, eu sabia, viria com um preço alto. O amanhecer se aproximava, e com ele, a certeza de que a paz era apenas um breve interlúdio, antes da tempestade. A herança de Dona Carmela era um presente, sim,
mas também um convite a uma batalha que eu, por mais simples que fosse, estava disposto a lutar até o fim. A luz do amanhecer, geralmente um bálsamo para os olhos cansados de um caminhoneiro, trazia consigo uma sensação de melancolia naquela manhã. Havíamos deixado a velha casa de madeira e retornado ao meu caminhão, que parecia um gigante adormecido. Sob a névoa que ainda pairava sobre os campos, Dona Carmela estava mais calma agora, um alívio visível em seu rosto, como se o peso do segredo compartilhado tivesse sido, em parte, transferido para mim. Meu papel, antes apenas de motorista na BR-116, havia se tornado o de guardião de uma vontade, de um testamento e de um destino. Dirigi por mais algumas horas, em um ritmo mais tranquilo, evitando a BR-116, principal, preferindo as estradas secundárias, de olho constante no retrovisor. Precisávamos de um local seguro para ela descansar, um lugar onde seus parentes não pudessem alcançá-la facilmente. Encontrei um posto de gasolina afastado, um oásis no meio do nada, com um pequeno hotel anexo, desses que os caminhoneiros mais antigos conhecem. Era simples, mas parecia seguro. Aqui a senhora vai ficar bem, Dona Carmela, eu disse, ajudando ou ajudanda a descer da cabine. Vou fazer umas entregas por perto e volto para buscá-la depois do almoço. Ela me olhou com gratidão, um brilho nos olhos, que me aqueceu o coração. Muito obrigada, meu filho. Que Deus o te ilumine. Com um envelope seguro em minha jaqueta, deixei-a na recepção do hotelzinho, sentindo um misto de alívio por tê-la em um lugar seguro e uma pontada de preocupação pelo que viria a seguir. A manhã seguiu seu curso, monótona como tantas outras manhãs de trabalho. Fiz as entregas, o pensamento fixo em Dona Carmela e na reviravolta que sua história havia dado à minha vida. Mal podia esperar para voltar, para planejar os próximos passos, para começar a luta pela justiça que ela tanto ansiava. Foi então que o telefone tocou. Eu estava parado em um semáforo na periferia de uma cidadezinha qualquer, a milhares de quilômetros da BR-116, onde tudo começou. O número era desconhecido. Hesitei por um segundo, mas a intuição me disse para atender. Alô, respondi, a voz um pouco rouca pelo cansaço. Uma voz feminina do outro lado, formal e fria, me pegou de surpresa. Estou ligando do Hotel Estrela. Da manhã, o senhor é o João, o caminhoneiro que trouxe a Dona Carmela? Meu coração apertou. Um pressentimento ruim me invadiu. Sim, sou eu. Aconteceu alguma coisa com a Dona Carmela? O silêncio do outro lado da linha pareceu durar uma eternidade, um vácuo gélido que prenunciava o pior. Sinto muito em informar, senhor João, a Dona Carmela. Ela faleceu. Encontramos-a sem vida no quarto esta manhã. As palavras me atingiram como um raio. O mundo ao meu redor pareceu desacelerar. O som dos carros na rua se tornou um zumbido. Distante. Dona Carmela? Morta? Não podia ser. Era um erro, um engano. Ela estava bem. Estava segura. Meu corpo gelou. Uma onda de choque me percorrendo da cabeça aos pés. Como assim? Faleceu? Mas ela estava bem quando a deixei. Balbuciei, a voz embargada pela incredulidade e pela dor. Uma dor que eu não esperava. Sentir por alguém que conhecia há tão pouco tempo. A voz da atendente continuou, profissional e distante. Aparentemente, foi morte natural. Ela tinha problemas cardíacos, segundo o atestado do médico que a atendeu aqui no local. As já foram informadas. A senhora ou senhora não tinha parentes por perto. Então estamos ou estamos tentando localizar alguém. Ela tinha parentes? Sim, explodi, a raiva se misturando à tristeza. Ela me contou que foi abandonada por eles, e que eles a estavam a perseguindo por causa de uma herança. A atendente pareceu um pouco surpresa com a minha reação, mas manteve a compostura. Entendo, senhor, bem, o corpo está sendo encaminhado para o Instituto Médico Legal, para os procedimentos cabíveis. Se o senhor for um familiar, pode vir até aqui para resolver os trâmites. Desliguei o telefone, minha mão tremendo. Dona Carmela se foi. Aquela pequena mulher, tão cheia de vida e de segredos, havia partido. E a causa aparentemente natural levantava mais perguntas do que respostas em minha mente morte natural. Depois de tudo que ela me contou sobre seus parentes, sobre a perseguição na BR-116, era uma coincidência assustadora. Demais para ser apenas o destino. Minha mente voltou para o envelope em minha jaqueta. O testamento. Dona Carmela havia me confiado sua última vontade, seu desejo de justiça. E agora,
Ela estava morta. Minha dor se transformou em uma raiva fria. E eu havia prometido a ela que faria justiça, e eu cumpriria minha promessa. Custe o que custar, nem bem, a notícia de sua morte havia sido assimilada. E os parentes da idosa, aqueles mesmos que a haviam abandonado na BR-116, começaram a surgir. Como abutres atraídos pela carniça, eles apareceram no hotel, na delegacia, nos lugares onde o corpo de Dona Carmela havia passado, e eles estavam furiosos porque o corpo havia sido encontrado por estranhos, furiosos porque a notícia da morte havia se espalhado, e acima de tudo, furiosos porque eu, o caminhoneiro, estava ali. Um homem alto, de terno amassado e com um olhar de cobra, se apresentou como advogado da família. Seus olhos me fuzilavam com ódio. Então é você, o João, o tal anjo da guarda, que estava com a velha? Elke, as palavras, o sarcasmo evidente em sua voz. A família está chocada com essa sua intromissão. A Dona Carmela não tinha nada. Era uma senhora ou senhora senil, delirando. E esse papo de herança é uma loucura. Eu o encarei, a frieza em meus olhos. A Dona Carmela era sã, e ela me confiou seus desejos, e eu os cumprirei. Ele riu, um riso sem humor, que me arrepiou a espinha. Desejos? Que desejos? A família vai cuidar de tudo. E se você tem alguma ideia de se aproveitar de uma velha indefesa, é melhor desistir agora. Não vamos permitir. Foi ali, diante daquele homem repugnante, que a ficha caiu completamente. A batalha legal começava naquele exato momento. Eu estava sozinho contra uma família inteira, com um advogado aparentemente inescrupuloso ao lado deles. Minha palavra, a de um simples caminhoneiro, contra a versão distorcida e interesseira de supostos herdeiros. O testamento de Dona Carmela, o documento crucial que eu carregava, era a minha única prova. A dor da perda de Dona Carmela se misturava à adrenalina da guerra que se anunciava. Não era mais apenas sobre cumprir uma promessa, era sobre honrar a memória de uma mulher que sofreu tanto. Era sobre fazer justiça. A BR-116, que me levou a ela, agora me empurrava para uma batalha nos tribunais. Um terreno desconhecido e perigoso para um homem como eu. A herança inesperada não era mais apenas um presente, era um chamado à luta. E eu, João Pé na Tábua, estava pronto para enfrentá-la. O jogo havia começado, e as apostas eram altas. O dia, que começou com a notícia da morte, marcava o início de uma árdua e imprevisível batalha legal, que mudaria para sempre o meu destino. A notícia da morte de Dona Carmela se espalhou como pólvora, e com ela, a verdadeira face dos seus parentes começou a se revelar. Aquele advogado de terno amassado, um tal Dr. Siqueira, parecia o cão de guarda de uma matilha faminta, e ele tinha um olhar que me dava arrepios, um misto de arrogância e desprezo. Mal a terra havia coberto o corpo da idosa, e de forma mais simbólica do que real, já que a família arranjou um enterro quase clandestino, e a guerra pela herança escalou rapidamente de um simples desacordo para um cerco implacável. João Pé na Tábua, me vi de repente no olho do furacão, um furacão de ganância e falsidade. Minha vida, antes, uma sequência de quilômetros na BR-116, descarregamentos e cochilos em postos de beira de estrada, transformou-se em um campo de batalha. O Dr. Siqueira e seus clientes, os parentes de Dona Carmela, não perderam tempo. Minha primeira intimação chegou menos de uma semana depois do enterro. Uma pilha de papéis com termos jurídicos que eu mal conseguia entender, mas cujo teor era inconfundível. Eles estavam contestando o testamento, alegando que Dona Carmela era senil, que eu havia coagido, que tudo não passava de um golpe. A cada dia, a pressão aumentava. Primeiro, vieram os telefonemas anônimos. No início, eram apenas silêncios do outro lado da linha. Depois, respirações pesadas. E por fim, vozes distorcidas e quase robóticas, sussurrando ameaças veladas. E me alervou a você desistir. Caminhoneiro, essa herança não é para você. Você, diziam eles, com um tom frio que me gelava a espinha. Eu tentei ignorá-los, mas a persistência era enlouquecedora. Meu celular tocava a qualquer hora do dia ou da noite, tirando-me o sono e a pós. Depois, as ameaças se tornaram mais explícitas, mais próximas. Uma manhã, ao sair do caminhão para descarregar um frete em uma distribuidora ainda na minha rotina, tentando manter as aparências, encontrei um dos pneus do Bruto misteriosamente furado.
Não era um prego nem um caco de vidro. Era um corte limpo, feito por uma ferramenta afiada, impossível de ser acidental. Tive que chamar o borracheiro e perdi horas de trabalho. Mas a mensagem foi clara. Eles estavam a me observando. Sabiam onde eu estava e podiam me atingir onde mais doía no meu ganha-pão. A cada vez que eu pegava a estrada, a BR-116 parecia mais traiçoeira. Eu estava sempre alerta, meus olhos grudados no retrovisor, procurando por qualquer carro suspeito, qualquer movimento estranho. A solidão da cabine, antes um refúgio, agora era um lembrete constante de que eu estava sozinho contra um bando de lobos. A situação piorou quando recebi a visita de 2 homens em meu pequeno apartamento, um canto alugado em um bairro humilde, que eu só usava quando não estava na estrada. E o Nau estava aí em casa, graças a Deus, mas meus vizinhos, curiosos, me contaram depois. Homens grandes de semblante fechado que perguntaram por mim e, ao não me encontrar, deixaram um recado. A porta do meu apartamento estava arrombada. Quando entrei, o caos me recebeu. Gavetas revirradas, roupas espalhadas pelo chão, a geladeira aberta, armários vasculhados. Não levaram nada de valor porque eu não tinha nada de valor exceto o testamento que eu guardava com a minha vida, sempre. Mas a intenção era clara. Me intimidar, me mostrar que eles podiam invadir meu espaço, que eu não estava seguro em lugar nenhum. Minha privacidade havia sido violada e a sensação de vulnerabilidade era sufocante. Ficou claro que os parentes de Dona Carmela eram capazes de tudo para reverter o testamento. Eles não queriam apenas o dinheiro, eles queriam apagar a memória dela, invalidar sua última vontade, e para isso estavam dispostos a usar a intimidação, a violência, o que fosse preciso. Eu estava sozinho contra uma rede de intrigas e falsidades, e a estrada, antes minha aliada, agora parecia um campo de batalha, um lugar onde a cada curva eu poderia encontrar um novo inimigo. Eu tentei procurar ajuda na polícia depois do pneu e da invasão, mas as minhas queixas caíam em ouvidos moucos. O Sr. tem alguma prova concreta dessas ameaças? Gravações? Testemunhas? Perguntavam os policiais, com um ar de desinteresse. Eu não tinha. Eram apenas telefonemas anônimos, um vinil cortado, que poderia ser vandalismo comum de estrada, uma porta arrombada que poderia ser um ladrão comum. Para eles, eu era apenas um caminhoneiro com uma história mirabolante sobre uma herança. A justiça parecia cega ou, pelo menos, muito lenta para os meus problemas. A solidão me pesava. Como eu não podia confiar em ninguém. Minha família estava longe e eu não queria envolvê-los nisso, colocá-los em risco. Meus colegas caminhoneiros, eles eram amigos de estrada, mas uma briga por herança era algo que transcendia o mundo deles. Eu estava isolado, com apenas o testamento de Dona Carmela como meu único aliado, mas cada ameaça, cada ato de intimidação, só servia para fortalecer minha determinação. A memória de Dona Carmela, sua voz embargada, seus olhos cheios de esperança, era o meu combustível. Eu havia prometido a ela que faria justiça, e eu não voltaria atrás. Eles podiam tentar me amedrontar, me quebrar, mas eu era João Pé. Não, eu tinha percorrido milhares de quilômetros de BR-116, enfrentado tempestades, buracos, assaltos e a solidão. Eu era duro na queda. Eu sabia que a batalha nos tribunais seria longa e exaustiva. Eles tinham dinheiro, advogados influentes e uma rede de contatos que eu nem imaginava. Mas eu tinha a verdade. Eu tinha o testamento de Dona Carmela, a prova de que ela era sã e de que sua vontade era clara. E eu tinha minha promessa. A guerra pela herança estava declarada. E eu, por mais simples que fosse, estava disposto a lutar. Cada telefonema, cada pneu furado, cada porta arrombada, só me dava mais força, mais convicção de que eu estava no caminho certo. Aqueles parentes eram covardes, e eu faria com que a memória de Dona Carmela fosse honrada. A estrada, que antes me levava a destinos comerciais, agora me levava a um destino de justiça. E eu não descansaria até que Dona Carmela, onde quer que estivesse, pudesse, finalmente, descansar em paz. O próximo passo seria crucial. Eu precisava de um advogado de verdade, um que acreditasse em minha história e que não se intimidasse com a rede de intrigas que me cercava. A batalha mal havia começado, mas eu estava pronto para o que viesse. A rede de intrigas que os parentes de Dona Carmela teciam ao meu redor era sufocante,
e as ameaças se tornaram uma constante em minha vida. Cada telefonema anônimo, cada anil furado e a porta arrombada do meu apartamento Irã Lembritz. Cruéis de que eu estava numa guerra e estava sozinho nela. A BR-116, que antes era sinônimo de liberdade, agora me parecia um labirinto de perigos. Mas, a cada tentativa deles de me amedrontar, uma chama de determinação mais forte se acendia em meu peito. Eu havia prometido à dona Carmela que faria justiça, e promessa de caminhoneiro é coisa séria. Eu sabia que precisava de ajuda. Aquele doutor Siqueira, o advogado deles, era um tubarão. E eu, um peixe pequeno, em águas desconhecidas. As investidas dele na justiça eram implacáveis, cheias de jargões que me confundiam e de acusações infundadas que me revoltavam. Foi, então, que, por uma dessas coincidências que só a vida na estrada proporciona, encontrei um antigo colega de posto, Zé do Caminhão Furado, um camarada que sempre me deu boas dicas. Ele me indicou um nome, doutora Lisa Ferreira, uma advogada que, segundo ele, era braba e não se intimidava com figurões. Marquei um encontro com a doutora Lisa, sem muita esperança, confesso. Cheguei ao seu escritório, um lugar modesto, mas organizado, com um envelope de Dona Carmela apertado nas mãos, o testamento, a carta e o mandato para o tesouro. Comecei a contar minha história, desde o encontro na BR-116 até as ameaças recentes. Ela me ouviu com uma atenção impressionante, seus olhos perspicazes analisando cada palavra e cada detalhe. Não houve risos de descrença, nem olhares de pena, apenas profissionalismo e uma curiosidade genuína. Quando terminei, ela se recostou na cadeira e me olhou seriamente. João, ela disse, sua voz firme, sua história é extraordinária e perigosa, mas eu acredito em Volca. O abandono de idosos é um crime hediondo e a tentativa de fraudar um testamento é igualmente grave. Temos uma luta pela frente, mas não será impossível. Aquelas palavras foram um bálsamo para minha alma. Finalmente, alguém acreditava em mim, alguém que entendia a gravidade da situação e estava disposto a lutar ao meu lado. Entreguei-lhe o envelope e vi o olhar da doutora Lisa se intensificar ao examinar o testamento. Isso é crucial, ela afirmou. Este testamento é a nossa arma principal, mas precisamos de mais. Precisamos de provas que sustentem a decisão de Dona Carmela, que demonstrem a má-fé e a crueldade dos seus parentes. E precisamos encontrar esse tesouro que ela mencionou no mandato. Começamos então uma verdadeira investigação. A doutora Lisa, com sua experiência jurídica, me orientou sobre onde procurar. Voltei aos arredores da cidade, onde encontrei Dona Carmela, perto daquela velha casa de madeira, conversando com vizinhos antigos, pequenos comerciantes, qualquer um que pudesse ter conhecido a idosa. Foi um trabalho de formiguinha, lento e muitas vezes frustrante, mas eu não podia desistir. A sorte, ou talvez a providência, começou a sorrir para nós. Em uma pequena mercearia, um senhor idoso, com a memória afiada, se lembrou de Dona Carmela. Coitada daquela velha, ele disse, com um suspiro. Os filhos dela, ecos ingratos, só vinham para tirar dinheiro. Uma vez, houve uma briga feia na casa dela. Eles diziam que ela estava louca, que ia para um asilo. Ela chorava muito. Ele me entregou algumas cartas antigas que Dona Carmela havia deixado com ele, pedindo para guardar e só entregar a alguém de confiança. Eram cartas para uma amiga distante, desabafos dolorosos sobre o abandono, a solidão e a ganância dos seus próprios filhos. As palavras dela, escritas à mão, eram um testemunho irrefutável do sofrimento que ela havia suportado. Ainda mais surpreendente foi a descoberta de um vídeo caseiro, gravado por um adolescente vizinho, que, sem querer, filmou uma discussão acalorada na casa de Dona Carmela. O vídeo, tremido e com a qualidade ruim, mostrava os parentes da idosa gritando com ela, a ameaçando, tentando forçá-la a assinar papéis. A crueldade era visível em cada gesto, em cada palavra. Aquilo era a prova definitiva que precisávamos e um golpe fatal para a versão deles. Com todas essas provas, as cartas, os testemunhos e o vídeo em mãos, a doutora Lisa estava radiante. João, ela exclamou, isso é mais do que eu esperava. Com isso a gente desmascara esses abutres de uma vez por todas. E o tesouro? O mandato da Dona Carmela mencionava um local específico? Sim, o mandato, que eu havia lido e relido dezenas de vezes, indicava um local, um velho baú de ferro, enterrado, sob uma árvore centenária.
na propriedade antiga de Dona Carmela, um lugar que ela descrevia com detalhes emocionantes, juntamente com a doutora Lisa e um perito em solos. Fomos até lá. Após algumas horas de escavação, encontramos o baú. Dentro dele, para minha surpresa e alegria, não havia ouro nem joias, mas sim uma série de documentos financeiros comprovantes de aplicações, ações e títulos de propriedade que comprovavam a existência de uma fortuna considerável. Era a prova que faltava para testar não só a sanidade de Dona Carmela, que soube esconder e gerenciar seus bens, mas também a sua enorme riqueza, armado com a verdade e com as provas irrefutáveis. Preparei-me para o confronto final nos tribunais. A data do julgamento foi marcada. O Dr. Siqueira e os parentes de Dona Carmela pareciam confiantes, arrogantemente seguros de que a justiça lhes sorriria. Eles não sabiam o que os esperava. Eu, o caminhoneiro da BR-116, tinha as cartas na manga e a doutora Lisa para jogá-las na mesa com maestria. A cada dia que antecedia o julgamento, a tensão aumentava. As ameaças diminuíram, o que era um sinal. Eles sabiam que eu tinha algo, mas não faziam ideia da dimensão das provas que havíamos reunido. Eu sentia uma mistura de nervosismo e uma satisfação profunda. Aquele momento não era apenas sobre dinheiro, era sobre a memória de Dona Carmela. Era sobre dar voz a quem foi calado, sobre defender quem foi abandonado. Eu estava pronto. A batalha final estava prestes a começar, e eu faria de tudo para que a justiça prevalecesse, para que a alma de Dona Carmela pudesse, enfim, encontrar a paz. A BR-116 me trouxe até aqui, e agora ela me levaria ao tribunal. O ar no tribunal era denso, carregado de uma tensão quase palpável. Não era o cheiro familiar do diesel, nem a poeira da BR-116, mas um odor metálico de nervosismo e expectativa que pairava sobre a sala. De um lado, o Dr. Siqueira com seu terno impecável e um sorriso arrogante nos lábios finos. No dedo pelos parentes de Dona Carmela, um grupo de homens e mulheres com expressões de falsa consternação. Por trás delas, uma ganância que eu podia sentir, a quilômetros de distância. Do outro, eu, João Pé na Tábua, um caminhoneiro acostumado a estradas não a tribunais, e ao meu lado, a doutora Lisa Ferreira Minha advogada, com um olhar afiado e uma postura inabalável. O julgamento já durava horas, parecia uma eternidade. Testemunhas foram chamadas, algumas a nosso favor, outras claramente subornadas. O Dr. Siqueira havia construído um castelo de mentiras, tentando pintar Dona Carmela como uma idosa senil, facilmente manipulável, e a mim, como um golpista ardiloso, que se aproveitou da fragilidade dela. Ele falava com eloquência, usando termos jurídicos complexos e gestos dramáticos. E os parentes choravam lágrimas de crocodilo, dissecaram a vida de Dona Carmela, distorcendo fatos e inventando histórias para desvalidar o testamento. Eu senti uma raiva fria me consumir, mas a doutora Lisa havia me instruído a manter a calma, a deixar a verdade falar por si. E ela, a doutora Lisa, era uma força da natureza, com uma calma surpreendente. Ela desmantelava cada argumento do Dr. Siqueira. Suas perguntas eram como bisturis, cortando a carne das mentiras e expondo a podridão por baixo. Ela não se intimidava com a arrogância dele, nem com as interrupções do juiz. O clímax veio quando a doutora Lisa apresentou nossas provas. Primeiro, as cartas de Dona Carmela. Ela as leu em voz alta com uma emoção contida, mas poderosa, as palavras da idosa ecoando na sala do tribunal, revelando o abandono e a dor que ela havia suportado. Os parentes se remexeram em suas cadeiras, visivelmente desconfortáveis. A farsa da consternação deles começava a desmoronar. Em seguida, vieram os testemunhos dos vizinhos. Aquele senhor da mercearia, com sua simplicidade e honestidade, descreveu as constantes brigas e a maneira cruel com que Dona Carmela era tratada. Sua voz, carregada de compaixão, pintou um quadro devastador do descaso familiar. Mas o golpe de misericórdia veio com o vídeo. A doutora Lisa pediu para que ele fosse exibido no telão do tribunal, e a sala mergulhou em um silêncio absoluto. O vídeo tremido e com a qualidade um tanto granulada mostrava a Dona Carmela sendo coagida, gritada e humilhada pelos parentes, enquanto eles tentavam forçá-la a assinar papéis. A imagem era chocante, a verdade nua e crua se desdobrando diante dos olhos de todos. Os parentes empalideceram, seus rostos contorcidos em uma mistura de raiva e vergonha. O Dr. Siqueira, antes tão confiante, agora parecia ter encolhido em sua cadeira,
Por fim, a doutora Alisa apresentou os documentos financeiros que encontramos no tesouro de Dona Carmela, comprovantes de aplicações, ações, títulos de propriedade. Cada papel era uma prova irrefutável da lucidez de Dona Carmela e de sua capacidade de gerenciar sua própria fortuna. Não era uma idosa senil, mas uma mulher astuta que havia planejado sua própria vingança contra a ganância da família. O juiz, um homem sério e impassível, ouviu tudo com atenção, fazendo anotações em sua prancheta. Seus olhos, antes neutros, agora pareciam carregar um peso de reflexão. A atmosfera na sala era de apreensão. Todos sabiam que o veredito seria proferido em breve, e as consequências seriam enormes. Após um longo e tenso silêncio, o juiz pigarreou, e sua voz ecoou na sala. Diante das provas apresentadas por ambas as partes, e considerando os fatos e testemunhos, ele começou. Cada palavra parecia arrastar-se em uma eternidade. Meu coração batia tão forte que eu podia senti-lo. Na garganta, ele fez uma pausa dramática que pareceu durar uma vida. Este tribunal considera que o testamento da senhora Carmela Silva é válido. Um burburinho de surpresa e indignação irrompeu do lado dos parentes. O doutor Siqueira se levantou de repente com o rosto vermelho, mas foi silenciado por um olhar. Femme du jour. A doutora Alisa, ao meu lado, deu um pequeno sorriso de vitória, mas manteve a compostura. Eu senti uma onda de alívio tão grande que quase caí para trás. A justiça, ela havia prevalecido. Com base nas evidências apresentadas, continuou o juiz, ficou provado o abandono e a tentativa de coação por parte dos requerentes. A senhora Carmela Silva, em sua plena capacidade mental, expressou sua última vontade de forma clara. E, sendo assim, o senhor João de Oliveira é o legítimo herdeiro de todos os bens da senhora Carmela Silva, conforme expresso em seu testamento. Minhas pernas tremeram. Eu, João Pé na Tábua, o caminhoneiro da BR-116, era o herdeiro. Era real. A emoção me sufocou. Era uma vitória não apenas financeira, mas moral. A memória de Dona Carmela havia sido honrada, e a crueldade de seus parentes havia sido exposta para o mundo. O doutor Siqueira, derrotado, pegou seus papéis e saiu da sala, arrestando os parentes que balbuciavam e ameaçavam em voz baixa. A justiça, para minha surpresa, havia prevalecido. No asfalto da vida, aquel momento, ali no tribunal, era a conclusão de uma jornada que começou na escuridão da BR-116, com um grito de socorro. Eu havia confiado em meu instinto, em minha bússola moral e em Dona Carmela. E agora, o peso da responsabilidade vinha acompanhado da leveza da vitória. A sala do tribunal se esvaziou lentamente. A doutora Alisa me abraçou um abraço de vitória e companheirismo. Conseguimos, João. Conseguimos, ela disse, a voz embargada pela emoção. A Dona Carmela teria orgulho de você. Olhei para o lugar onde os parentes estavam sentados. Agora, vazio. Eles haviam perdido, não apenas a herança, mas a dignidade. E eu, o caminhoneiro, havia ganhado muito mais do que dinheiro. Havia ganhado a chance de fazer a diferença, de dar voz aos que não a têm, de honrar a memória de uma mulher corajosa. A estrada, que antes era meu sustento, agora me mostrava um novo propósito. A herança de Dona Carmela era um presente. Sim, mas também um chamado para estender a mão, para lutar por justiça, para ser a voz dos desamparados. Eu, João Pé na Tábua, sabia que minha jornada estava longe de terminar. A BR-116 ainda me esperava. Mas agora, cada quilômetro percorrido seria uma homenagem àquela senhora que em uma noite escura transformou a vida de um caminhoneiro solitário e abriu meus olhos para um novo caminho. O veredito inesperado foi a prova de que às vezes a justiça encontra seu caminho, mesmo nas estradas mais sinuosas. A poeira do tribunal ainda não havia assentado, mas a verdade havia sido revelada. A vitória na justiça para mim, João Pé na Tábua, não era apenas um fim, mas um novo começo. A herança de Dona Carmela, aquela fortuna que parecia ter caído do céu, era muito mais do que dinheiro. Ela me deu uma nova perspectiva sobre a vida, sobre a importância da compaixão e sobre o poder de uma promessa cumprida. Nos dias que se seguiram ao veredito, a sensação de alívio era imensa, mas misturada a uma ponta de vazio pela ausência de Dona Carmela. Eu sentia falta daquela presença frágil, mas cheia de vida, que havia transformado minha rotina na BR-116. A doutora Alisa, minha advogada,
e agora amiga. Me ajudou a entender todos os trâmites legais, a complexidade da transferência de bens, os impostos, os investimentos. Ela me explicou que a fortuna era considerável muito mais do que eu, um simples caminhoneiro, jamais poderia ter imaginado. O primeiro passo foi vender as terras, aqueles hectares e hectares que os parentes tanto cobiçavam. Não foi uma decisão fácil, pois eu sabia o valor sentimental que elas tinham para Dona Carmela, mas senti que era o certo a fazer. O dinheiro seria usado para um propósito maior, um legado que honraria a memória dela de verdade. Eu não queria ostentar, nem mudar radicalmente meu estilo de vida. A BR-116 e a boleia do meu caminhão ainda eram meu lar, mas agora eu tinha um propósito. Dona Carmela me deu uma voz e recursos para ajudar aqueles que, como ela, eram invisíveis para a sociedade e para suas próprias famílias. Com a ajuda da doutora Lisa e de alguns contatos que ela tinha em organizações sociais, decidi investir uma parte significativa da herança em projetos sociais nas estradas. Comecei com algo simples, mas fundamental, a criação de pontos de apoio para caminhoneiros, locais seguros, com estrutura para descanso digno, banheiros limpos, chuveiros quentes e refeições a preços justos. Conhecia bem a realidade da estrada, as dificuldades, a solidão, os perigos, e sabia que muitos colegas passavam por apuros. Era uma forma de retribuir a categoria que sempre me acolheu. A primeira unidade foi inaugurada em um posto estratégico, na BR-116, e foi batizada de Cantinho da Carmela, em homenagem à idosa. Mas a maior parte da herança de Dona Carmela, e a que mais me tocava o coração, foi dedicada à criação de um lar para idosos desamparados. Um lugar onde eles pudessem viver com dignidade, cercados de carinho e respeito. Muitos, como Dona Carmela, eram vítimas do abandono familiar e precisavam de um refúgio. Compramos um terreno espaçoso, contratamos profissionais qualificados e construímos um ambiente acolhedor, com jardins, atividades e atendimento médico. O nome? Recanto da Esperança Dona Carmela. Cada tijolo que subia na construção do lar era um lembrete daquela noite na BR-116 e do grito que mudou minha vida. Eu visitava o local sempre que podia e via nos olhos dos primeiros moradores a mesma gratidão que vi nos olhos de Dona Carmela. Era como se ela estivesse ali presente, aprovando cada passo. Os parentes de Dona Carmela, eles sumiram do mapa, engolidos pela própria vergonha e derrota. As ameaças cessaram. E a vida deles, eu soube por um conhecido, se tornou um inferno particular, consumidos pela própria ganância e pelo fracasso. A justiça, mesmo que lenta, havia se encarregado de dar a eles o que mereciam o ostracismo e a desgraça. Eu continuei na estrada. Não parei de ser caminhoneiro. O rugido do motor e a paisagem que passava pela janela ainda eram a trilha sonora da minha vida. Mas agora, cada quilômetro percorrido era diferente. Não era mais apenas sobre levar a carga de um ponto A para um ponto B. Era sobre carregar um legado. Era sobre estender a mão. Sobre fazer a diferença na vida das pessoas. Minhas conversas nos postos de gasolina também mudaram. Os colegas caminhoneiros, que antes me conheciam apenas como pé na tábua, agora me olhavam com respeito e curiosidade. Muitos haviam acompanhado a história do caminhoneiro que herdou uma fortuna de uma idosa, e eu, sem hesitar, contava a eles a história de Dona Carmela, a história de como a bondade de um simples ato pode mudar uma vida inteira. História de Dona Carmela e João Pé na Tábua se tornou uma lenda nas estradas do Brasil. Nos pontos de parada, um conto sobre o destino e a compaixão, um lembrete de que, às vezes, os maiores tesouros não são os que levamos na carroceria, mas os que carregamos no coração, e que a verdadeira riqueza não está no que se acumula, mas no que se compartilha. A BR-116, minha velha companheira, continuava a me levar por novos caminhos, mas agora, a jornada tinha um significado muito mais profundo. Eu havia encontrado um propósito, algo que ia além das entregas e dos quilômetros. Aquele grito na escuridão, aquela idosa frágil, aquele testamento inesperado, tudo havia me transformado. Eu era e sempre serei João Pé na Tábua, o caminhoneiro, mas agora com um legado e um coração mais leve. A vida na estrada, com todos os seus dramas e sensacionalismos, me ensinou a maior das lições. A bondade é a maior herança que se pode deixar. E Dona Carmela, onde quer que estivesse, certamente sorria em paz, sabendo que sua última vontade havia sido cumprida
e que sua história inspiraria muitos outros nas estradas do Brasil. Minha jornada continua, sempre na estrada, sempre com um propósito, sempre honrando a memória daquela senhora que me deu uma herança inesperada e uma nova vida.